Você já ouviu falar em engenharia reversa? Esse é um conceito muito usado na tecnologia, na engenharia, até em investigações criminais. A gente vê bastante isso na série do Dexter, né? Funciona mais ou menos assim. Em vez de você começar um projeto do zero, você vai, analisa uma coisa que já existe e desmonta e entende como que aquilo foi construído. Isso é um conceito de engenharia reversa, explicado de um jeito muito raso, já que o vídeo não é sobre isso de fato. É como você pegar ali um motor e ir desmontando e vendo como que as peças se conectam. Só que tem uma maneira também de fazer engenharia reversa que as pessoas começaram a chamar isso de life designer, tá? É pegar a mesma lógica de um estilo de vida de alguém e ir desmontando para entender como que constrói aquele estilo de vida. Então esse conceito, life design, significa o quê? Você vai se tornar meio que o arquiteto do seu destino ali, o engenheiro, pensa com a palavra que mais fizer sentido para você. Então seria essa habilidade de você pegar e projetar ali o tipo de rotina que você quer ter, o tipo de carreira que você quer ter, suas finanças, seus relacionamentos, até a sua mentalidade de forma mais consciente, o tal da intencionalidade que eu falo bastante aqui do canal. É como se você estivesse criando ali o projeto da construção da sua casa, mas você estaria criando o processo da construção da sua vida dos sonhos. É justamente nesse ponto que a engenharia reversa ela acaba se tornando uma arma secreta na hora de você estar construindo uma vida que ela não é ligada somente a improvisos. Você pega, começa a observar como que as pessoas fizeram para alcançar o estilo de vida que elas vivem hoje, o estilo de vida que chama a sua atenção. Pode ser liberdade financeira e geográfica, pode ser as pessoas que além de trabalhar, ter as suas empresas, também têm tempo para suas famílias, pessoas que você percebe que elas têm um equilíbrio emocional diferenciado. Ao invés de você olhar como a vida dela é, você começa a entender os bastidores do que ela fez para chegar na vida que ela tem. Esse é o conceito, a fusão desses dois conceitos, né, de engenharia reversa e de lifestyle, então, life designer. Então, assim, que é o lifestyle, né, no final das contas, né? Agora, como que você vai construir esse life design na sua vida? Por exemplo, você quer ter filhos? Se você quer, quantos? Sabe? Faz sentido ter um casamento na sua vida? Não faz? Ah, para você é mais importante ganhar bastante dinheiro ou talvez ganhar um dinheiro suficiente numa carreira que te permite também ter mobilidade geográfica, que é o meu caso. Eu só preciso de ter internet para eu trabalhar. Então meio que não importa onde eu estou. Eu tendo meu computador e internet eu consigo trabalhar. Então, quando você começa a entender os padrões, todas as coisas que são necessárias para você construir, para viver esse estilo de vida aqui, ao redor dele tem uma série de decisões que você precisa entender para você construir esse estilo de vida. Igual eu estava falando, da questão de se você quer ter família, se você está mais preocupado com o valor financeiro que você vai ganhar do que de como você vai ganhar esse valor financeiro na sua vida. Então, tem uma série de coisas para você ir avaliando para estar construindo isso na sua vida. Para a gente poder fazer isso, tô vendo uma cena que eu nunca vi aqui, daqui a pouco eu continuo gravando, tá bom? Voltando aqui, acabei de ver uma briga, coisa que eu nunca tinha visto nessa cidade em 1 ano e meio que eu tô aqui. Fiquei até surpreso ali, mas a polícia separou rápido, já tá tudo bem, já voltamos à normalidade. É, aqui, as praças, olha, tem um carro de polícia ali, tá vendo? Sempre tem, todas as praças aqui, elas têm... Será que tá aparecendo o carrinho de polícia para vocês? Tá, lá ele tá piscando lá. Todas as praças aqui tem desses carrinhos elétricos. Dependendo do tamanho da praça, tem um só, se a praça for maior, tem dois. Então sempre tem policiamento. Voltando ao assunto de aplicar engenharia reversa no life design. Quando eu quis mudar a minha vida, eu comecei a observar. Primeiro você precisa saber o que você quer. Por exemplo, eu não queria só dinheiro, cara, eu queria liberdade geográfica também. Então não adiantava eu construir uma carreira que, por exemplo, se me desse uma oportunidade de trabalho na cidade que eu morava e era uma cidade que eu não gostava de viver, não adiantava nada eu ter o salário que eu tenho hoje se eu tivesse que bater ponto e trabalhar lá fisicamente todo dia. Eu não estaria feliz como eu estou hoje. Então eu queria liberdade geográfica. Isso já me limitava uma série de carreiras. Por exemplo, minha esposa hoje faz medicina.
Se ela, por exemplo, se eu fosse médico hoje formado, eu teria que dar plantão em um lugar, entendeu? Então, assim, eu não seria geograficamente livre. Eu teria que estar em um lugar. Como a minha esposa hoje estuda, mas a gente não sabe se ela vai exercer, porque aí entra dentro do life designer que eu queria. Eu queria ganhar o suficiente para que ela não precisasse trabalhar. Não estou falando isso com ostentação e nem sou rico, mas a gente tem uma vida tão simples que para o tipo de vida que a gente vive não se precisa de tanto dinheiro assim. Se você entrar no meu... Você vê as roupas que eu gravo o vídeo aí, cara, eu não... Mesmo eu tendo melhorado de vida, isso não subiu pra minha cabeça. Essa blusa aqui, cara, não lembro, cara. Deve ter vídeo da banda que eu tocava há 15 anos atrás. Se pá, tem vídeo de eu tocando com essa blusa aqui no YouTube, na letra Over. A blusa que eu gravo às vezes azul, meio verde, assim, da Hip Cool, comprei aquela blusa, eu tinha 26 anos, eu tô com 38. Eu uso ela até hoje. Quando você compra roupa boa, elas costumam durar muito tempo, sabe? Desde que a minha vida financeira mudou, eu não lembro, cara. Eu devo ter comprado, assim, camisa, alguma coisa assim, mas eu não fui aquela pessoa que foi lá e mudou o guarda-roupa e comprou carrão. Essas coisas nunca encheram meus olhos. Eu vivo a vida de um jeito muito simples. Então, assim, é fácil para eu e a minha esposa viver bem só comigo trabalhando, sabe? A gente é muito humilde, a gente é muito pé no chão. Enfim, eu queria liberdade geográfica. Eu comecei a observar quais profissões poderiam me dar liberdade geográfica. E aí entra a engenharia reversa. Eu descobri mais ou menos o lifestyle que eu queria viver. As coisas que eu gosto de fazer são coisas simples. Andar de skate. Você compra um skate, você anda em qualquer lugar. Tocar guitarra. Comprei guitarra aqui, comprei pedal, trouxe uma guitarra do Brasil. Eu toco em qualquer lugar. Não tem nada assim que eu gosto de fazer que me prenda num lugar. E o meu trabalho muito menos, né? Então, eu já sabia que eu queria liberdade geográfica, eu tenho muita vontade de ter família. Eu e a minha esposa, no primeiro dia que a gente saiu, eu falei para ela, olha, minha mãe trabalhou no abrigo de menor abandonado, eu cresci a minha vida toda indo no abrigo e brincando com as crianças desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente. Então, eu sempre, desde criança, eu falo para minha mãe, um dia eu vou fazer isso, eu vou adotar uma criança e vou tirar ela de um abrigo igual esse que você trabalha hoje. Em algum momento eu vou fazer isso. Eu e a minha esposa, a gente já tem planos de fazer isso. No primeiro dia que eu saí com ela com a intenção de arrumar uma esposa, porque a namorada eu já tinha tido um monte, eu queria uma esposa. Primeiro dia que a gente saiu, eu falei para ela, olha, dentro do meu coração queima a adoção. O que você acha disso? Porque se ela falasse que para ela não fazia sentido, tá tudo bem, eu só não teria me casado com ela. Então, assim, tem algumas coisas que você vai vendo como é a vida que você quer viver. Veio um cachorrinho aqui. Então, ele não veio não. Então, assim, você tem que entender como que você vai construir... Só o cachorrinho aqui, ó. Foi embora. Você tem que entender qual é a vida que você quer construir. Qual a vida que faz sentido para você viver. Aí você vai lá e constrói ela. Então, desde o início, voltando no assunto aí do life designer, eu sempre soube que eu queria filhos naturais e filhos adotivos. Então, assim, tá dentro do meu life designer essa possibilidade, isso que eu quero para mim. Então, eu quero ter família. Também queria ter liberdade geográfica. Eu também queria viver num lugar bom para criar filho. Eu sou cheio de traumas que eu venho trabalhando há muitos anos aí por causa do lugar que eu cresci, de como eu cresci, das coisas que acontecem quando você vive numa periferia, e eu não queria criar filhos com os mesmos traumas que eu tenho. Eu já resolvi a maioria deles, talvez até todos eles. Mas se eu der mole, eles estão aqui no meu subconsciente para poder me atrapalhar. Então, eu entendi que, olha, ou eu, de qualquer forma, eu teria que trabalhar com digital, teria que trabalhar com algo que envolvesse internet. Aí dentro do life designer que eu fui construindo, eu falei, olha, eu posso ir por dois caminhos que eu acredito que eu conseguiria. Me tornar programador, e depois eu vou falar por que eu segui por esse caminho, ou trabalhar com marketing digital, que é outra coisa que eu faço hoje. Por que no início eu não resolvi cair para o marketing digital? Quando você for construir o seu life designer, é muito mais fácil se você conhece pessoas que você pode ter acesso a elas, fazer perguntas, essas coisas. A câmera está meio torta aqui, eu acho. Acho que agora melhorou. Então, se você puder, de preferência, acessar pessoas para poder montar o seu life designer,
vai ser melhor para você. Se não puder, aí vai na questão da pesquisa por internet mesmo. No meu caso, eu tinha pessoas que trabalhavam com marketing digital, rodando tráfego pago, e tinha pessoas que eram programadoras. Por que eu desisti do tráfego pago no início? Tinha que injetar dinheiro para criar as campanhas ali, rodar a campanha. Eu já vivi uma vida de escassez e já não tinha dinheiro. Então não era viável para mim naquela época. Eu fui aprender tráfego pago muito depois. E eu também vi, aí eu comecei a fazer as conexões aqui na minha cabeça. Eu falei, olha, meu primeiro programador mora nos Estados Unidos trabalhando com isso, vive bem. O irmão dele virou programador depois dos 40, vive muito bem, obrigado. Aquele meu amigo que me chamou de burro, que eu já falei no canal, é programador, vive muito bem. O irmão dele também é programador, vive muito bem. Aí, uma galera que eu andava de skate, tem uns 3 que eram programadores e viviam muito bem. E eu já sabia que programador ganhava bem, porque eu já contei que lá atrás, antes do meu pai morrer, eu ia estudar programação e acabei não levando para frente, que eu precisei voltar para o Rio para ficar com a minha mãe, depois da perda do meu pai. Enfim, cara, eu já sabia que programação era uma coisa que dava um dinheiro interessante, que eu podia viver o estilo de vida que eu quero viver, já que eu vivo uma vida simples. Então, eu comecei a fazer perguntas para essas pessoas e eu entendi que o estilo de vida que eu queria viver não era tão caro quanto pode parecer, quanto as pessoas possam imaginar, e era plenamente alcançável, e só dependia de mim, cara. O que eu gosto da programação é que programação ela é bastante justa, cara, diferente de muitas profissões, porque na programação é assim, se você for bom no que você faz, você vai ser bem pago para isso e você vai ter oportunidade. Diferente de outras profissões que você tem que ficar puxando o saco ali para crescer, pelo menos o mercado mudou um pouco, mas ele ainda é assim. Se você for lá e estudar e aprender de fato as coisas, saber o que você está fazendo, você vai passar isso num processo seletivo, porque normalmente tem entrevista técnica e teste técnico. Então, se você sabe fazer um bom padrão de código, se você sabe explicar, e essas coisas só dependem de você sentar, estudar e se desenvolver. Então, é uma carreira que ela depende, não vou falar 100%, cara, mas 90% está na sua mão. Sabe? Você não depende da boa vontade dos outros. E além do mais, você pode aprender inglês e trabalhar para outros países, ou aprender espanhol igual eu aprendi e me abrir um leque de países que eu poderia estar atuando hoje. Então, como era algo que dependia mais de mim do que dos outros, fazia mais sentido também, sabe? Porque quando eu quero fazer uma coisa e eu sei que eu estou disposto a pagar o preço, eu vou fazer. Então, dentro da construção para o estilo de vida que eu queria viver, eu via pessoas que já viviam isso, que estavam próximas a mim e que era plenamente possível, que era algo que dependia mais de mim do que de outras pessoas, foi o que fez sentido na época. Então hoje, se você está querendo criar uma nova vida para você, comece observando se alguém ao seu redor já vive o estilo de vida que você quer viver. Porque se você tiver acesso a essa pessoa, você vai poder tirar as suas dúvidas. E aí vai ser muito mais fácil de você construir um caminho para fazer essa vida que você idealizou, né? É como se você estivesse aplicando o conceito de modelagem do marketing digital. Você vai lá, vê uma campanha, vê como foi a copy, vê a iconografia usada, a paleta de cores, as fontes, entende os gatilhos mentais utilizados, e aí você faz uma engenharia reversa daquilo, ou seja, você faz uma modelagem daquela campanha, e aí você cria uma campanha semelhante, ou com um produto do mesmo nicho ou de outro nicho, mas você faz a modelagem daquilo. A engenharia reversa, a modelagem aplicada ao life design é a mesma coisa, no final das contas. Então, se você quer construir uma vida diferente, comece observando se já tem alguém no seu ciclo ou próximo do seu ciclo que você possa criar um acesso a essa pessoa, vai te ajudar bastante nisso. É isso, espero que você tenha entendido que construir a vida que você sonha em viver, ela pode ser mais barata do que você imagina e ela pode ser mais acessível do que você imagina. Depende de você dar passos certos, de você ser intencional, de você criar um calendário com um cronograma para ir construindo isso, coisas que eu venho falando aqui no canal praticamente em todos os vídeos. Então, quando eu quis me tornar programador, eu conversei com as pessoas que eram programadoras, elas me deram uma trilha de uma sequência do que eu deveria estudar até eu chegar no ponto de disputar as primeiras vagas, e foi isso que eu fiz, ou seja, eu criei um mapa, peguei o roadmap e dividi em um calendário. Se eu estudar X horas por dia, eu consigo ver X aulas por dia. Vendo X aulas por dia, o curso tem X aulas, eu termino esse curso em X tempo. E assim eu fui construindo como eu ia chegar ao ponto de começar a disputar a vaga. Depois que eu cheguei no ponto técnico de poder disputar a vaga,
Aí eu comecei a pesquisar muito como eram os processos seletivos, as perguntas que quase sempre se repetiam, como que era o tipo de teste técnico que era dado, e aí eu comecei a estudar para na hora das entrevistas eu saber responder. Eu pesquisava as empresas que eu estava participando do processo seletivo para eu saber falar da empresa lá na entrevista. Uma série de coisas aí que é o básico, eu não preciso ficar aqui ensinando para vocês. Então perceba que para eu construir a vida que eu queria, eu montei um plano e a cada avanço que eu dava, eu começava a me preparar para o próximo passo e depois para o próximo passo. E eu fui construindo degrau a degrau até chegar onde eu estou e agora eu estou construindo os próximos degraus para chegar onde eu quero estar em 2027, em 2030, em 2040 e assim por diante. Então, sempre que você quiser aí, se você está consumindo conteúdo do canal há um tempo, ou se esse é seu primeiro vídeo, seja bem-vindo, mas aqui no canal eu falo muito sobre você construir um novo futuro para você. Tenha essa clareza. Como que eu vou lançar luz ao que eu quero criar? Como é que eu posso construir um passo a passo? Como que eu posso montar um cronograma? Hoje eu sei te falar, daqui a quanto tempo eu vou estar vivendo o meu próximo nível. Só não vou explanar aqui, porque dizem que dá azar. Então, assim, eu tenho construído nos próximos passos e eu tenho executado as coisas que eu preciso executar para viver as coisas que eu quero viver, como, por exemplo, a paternidade, que vai ser daqui a 1 ano e meio, que a gente vai começar a tentar, de fato, o nosso primeiro filho. Então, assim, vive com intencionalidade. Pega o conceito de engenharia reversa ou de modelagem aí do marketing digital, dá uma estudada do que é isso, e pega e constrói seu life designer, depois é só ir lá e construir a vida que você sonha viver. Aí sim você vai poder falar o que eu falo, que é hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Eu tenho sonhos maiores, mas eu já vivo a vida dos meus sonhos. É porque esses outros sonhos maiores, eles vão começando a chegar na sua cabeça quando você começa a alcançar aqueles que eram seu sonho antes. O primeiro sonho, aquele primeiro sonho do Dayan quando quis mudar a vida dele, eu já passei ele há muito tempo. Eu espero que você possa dizer isso um dia. Nos vemos em outro vídeo do canal.